Vou começar chamando essa galera já. E eu vou começar com um cara que eu conheço há 1000 anos, chamando ele pra cá. Ele que é um empresário fantástico. Vou deixar ele falar de si mesmo. Rony, ela estava ansiosa para ver você. Então, se conecta aí, aceita o meu convite e fala umas palavras para essa galera. Ô, João, obrigado aqui pela oportunidade de estar mais uma vez com você aqui. Hoje estou num lugar diferente, cara. Hoje eu estou no quarto do Davi, ó. cheio de brinquedo lá atrás. Beleza, cara. Cara, legal estar podendo participar com vocês aí desse projeto. E eu acompanhei uma parte das outras lives. E é um conteúdo de muito valor, né? É legal quando a gente consegue estar disponibilizando para a galera aí conteúdos de valor. Dessa maneira que você está fazendo aí a partir do seu perfil aí, a partir do trabalho. Então, parabéns pela iniciativa. Pô, que legal, Rony. Muito obrigado pelas palavras e por ter aceitado o convite, né? Eu sei que você é um cara que tem a agenda totalmente organizadinha, já falou pra gente sobre isso, então encontrar essa brecha aí e conectar com a sua agenda é muito importante. Eu vou chamar um outro rapaz aqui para deixar a sala mais bela. Ele que é o nosso garoto propaganda, ele que tem aí... Ele que é o diretor da Mastermind hoje, aqui é a Mastermind MS. Wesley, aceita o nosso convite, deixa essa tela mais bonita e vem falar com a gente. Boa noite. Demais, né, muito... me senti feio agora, João Paulo, depois que o Wesley entrou. Eu quase indo por uma camisa e um terno agora. Rapaz, eu só tô de camisa e de bermuda aqui, chinelo. Ô, Wesley, eu coloquei uma calça aqui por segurança. Falei, vai que eu preciso levantar na hora por algum motivo. Vai que, né? Vai que. Wesley, fala alguma coisa pra galera aí, cara. Dá um oi, se apresente. Quem é você, da onde você veio e pra onde você vai? Aqui tem uma galera aqui, a grande maioria Mastermind aí já conhece, mas sou instrutor Mastermind, né? Claro que a cidade de Ponta Porã é onde eu tenho mais atuado, e a cidade de Dourados aqui, onde as pessoas mais me conhecem. Mas além de instrutor, sou diretor distrital também da Fundação Napoleão Hill, aqui na nossa região sul do Mato Grosso do Sul, aqui para 12 cidades. Tive a honra de trabalhar aí 5 anos aí junto com o Rony, aí, fomos sócios aí 5 anos aí nessa missão que é espalhar essa filosofia Mastermind aí. E claro que os propósitos nossos são muito maiores, nós vamos muito mais além disso. E claro, enfrentando alguns desafios, como sempre, mas vamos que vamos. E eu me sinto honrado de ter recebido o convite de estar hoje aí com essa galera ilustre aí, com essas estrelas aí. Hoje estou mais aqui, estou com meu caderninho aqui para anotar, mais para aprender do que para falar hoje. Eu quero absorver hoje. E falando em caderno, né? Espero que vocês tenham os cadernos de vocês aí novamente, porque a última vez que a gente trouxe o Wesley aqui, saiu assim, tem aquele ditado, cada sorriso é um flash, né? Com o Wesley, cada sorriso é uma frase de efeito. Então saiu assim, milhares de frases, a galera anotou, ficou frenética esperando a próxima fala dele para anotar alguma coisa. A gente sorteou um livro em cima das frases que o Wesley colocou aqui. Então aproveitem que hoje a conversa vai ser filosofal. Vou chamar mais uma pessoa, uma querida amiga minha aqui, que eu tenho uma admiração muito grande pela profissão dela e pela forma que ela exerce essa profissão. Ela é policial influencer aí em Maracaju. Juliane Costa. Oi, Ju. Direto de Olá. Santos. Você tá por aqui? Direto de Santos. Olha que coisa boa. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, 100%. Ótimo. Ju, fala aí um pouquinho sobre você rapidamente. Quem é você, de onde você veio e para onde você vai? Opa, eu sou Juliane Costa, sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, policial militar formada há 6 anos e trabalho em Maracaju nesses 6 anos. Tive a honra de conhecer 2 dos senhores, ainda não conheço o Wesley pessoalmente, mas já acompanho o trabalho dele e sei que, assim como vocês, é uma pessoa que eu admiro muito. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo de alguma forma para vocês. Olha só, coisa boa. Gente, a nossa ideia hoje é um bate-papo sobre carreira e propósito de vida, tá? Nós estamos vindo de 2 lives aqui, onde a gente falou de mercado, suas regras, falamos sobre como nos comunicar.
e hoje isso precisa converger em algo prático para essa galera que está nos acompanhando. Como conectar o nosso propósito com a nossa carreira? Eu preciso necessariamente, uma coisa leva a outra ou não? Como é que eu gerencio isso tudo? Temos pessoas aqui de diversas áreas e que foram convidadas especificamente pelo momento atual que vivem, né? O Rony, numa transição de carreira, o Wesley, como instrutor mastermind, veio de uma outra carreira e se encontrou como instrutor, e a Juliane, como policial militar, algo assim, um desafio, ainda mais nos dias de hoje, e eu vejo que ela executa isso com muito amor, assim, muita tranquilidade. E eu vou começar já soltando uma perguntinha para vocês aí, tá? O que é propósito para cada um de vocês? Quem que começa? Vai lá. O que é propósito? Vou deixar o Wesley começar porque ele é mais bonito, né? Agora ele ficou um pouquinho mais feio depois que a Juliana entrou, mas tudo bem. Vai lá, Wesley, começa aí, Wesley Duarte. Nós temos várias maneiras de entender o propósito, né? O propósito, ele vai muito além de uma meta, muito além de um objetivo. O propósito está muito ligado à sua missão de vida. Assim, para começar a entender, né? Vamos pensar aqui vamos pensar aqui, vamos tentar entender meta, objetivo e propósito, né? Existem várias definições, se você for pegar autores aí, essas nomenclaturas vão mudando a maneira com que se explicam. Mas a mais aceitável hoje é quando, eu vou fazer uma analogia a um estudante de, por exemplo, para medicina. Né? Qual que é a meta do estudante ali, né? Ele tem um propósito, talvez, um pouco maior, mas a meta dele, primeiro, é passar no vestibular. Isso é uma meta. Quando ele passa no vestibular, ele tem um grande propósito que é realmente depois estudar a medicina, né? Que fazer o concurso. E se tornar médico não é exatamente o objetivo. Ele ainda faz parte do propósito. Faz parte do propósito, não, desculpa. Faz parte ainda do objetivo. Que o maior propósito realmente do médico é salvar vidas, ou seja, a missão de vida dele na Terra é salvar vidas. Ele usa a medicina como um caminho para fazer isso. Outras pessoas vão usar, assim, vão ter talvez o mesmo propósito de salvar vidas, mas usarão de outras ferramentas. Por exemplo, alguém que está ministrando na igreja, por exemplo, o culto, né? Vamos pensar um pastor, por exemplo. O propósito dele também é salvar vidas. Agora ele usa outro meio. Ele usa outro objetivo, né? com outros objetivos, com outras metas, mas o propósito está ligado à sua missão de vida, ao seu porquê, né? É aquela essência que você tem dentro de si. Quando você encontra o propósito, você suporta todos os desafios que estão à sua frente. Tem uma frase nietzschiana que, inclusive, o Rony citou esses dias em um post, né? Que Nietzsche fala que quando você sabe os porquês, você suporta todos os comos, né? O Nietzsche, esse filósofo alemão, né? Ele tinha grandes controvérsias, muitas pessoas, né, criticam ele, até mesmo não seguem as suas filosofias, mas ele deixou frases emblemáticas, inclusive sobre propósitos, né, sobre como você encontrar o seu propósito. Mas o propósito é a sua missão de vida na Terra. É o que você veio fazer aqui, é o que você, né, o que te completa, o que te torna realmente feliz. E o Viktor Frankl, que é um dos grandes escritores relacionado a esse assunto, né, que escreveu um livro fantástico, né, Em Busca de Sentido, que inclusive nós falamos muito sobre isso na sessão 5 do Mastermind, mas ele diz no livro dele, Em Busca de Sentido, que o ser humano só se sente feliz sobre a Terra quando ele tem um propósito de vida. E não simplesmente ter o propósito, mas sentir que está dando passos em direção a esse objetivo. Ele tem que sentir que está evoluindo em relação a esse sentido. Por exemplo, um atleta. O atleta, ele tem um propósito, né, um propósito maior. E ele só consegue se sentir conectado a esse propósito quando ele sente que está dando passos. Por isso que ele treina todo dia, por isso que ele levanta cedo, por isso que ele faz dieta, por isso que ele se sacrifica tanto. Porque ele tem um propósito de vida. E cada um que trabalha hoje, que está dentro de um trabalho, dentro de uma corporação, ele precisa saber exatamente qual é o propósito de vida dele. Não só o do trabalho, de levantar e ir para o trabalho. Não é simplesmente ter um conforto, pagar contas, viajar. Não, existe um propósito a mais. Tem que ter um propósito. E esse propósito dá sentido à vida
e traz a felicidade. Ter um propósito é muito mais do que simplesmente você ser feliz. Ele te traz vida. Porque um dos maiores, né, estudos sobre o porquê as pessoas chegam a tirar a própria vida é a perda da esperança. Mas por que perde a esperança? Porque não consegue ver um propósito a mais, não consegue enxergar um futuro melhor, não consegue buscar esse futuro dentro de si. E isso é fundamental para nós como seres humanos. Eu entendo o propósito, e até mesmo os estudos que eu me baseio para falar sobre isso, é muito claro que se você não tiver um propósito, você não encontra sentido na existência, na sua própria existência. Para mim, isso é propósito. Eu falei para vocês, né, que hoje ia sair muita coisa. Então, já a primeira que eu já anotei aqui, ó, ter um propósito vai além de ser feliz. O propósito te traz vida. Isso já é frase de outdoor. Isso já entra, né, o propósito vai além de ser feliz. Ó, tem gente já mandando perguntas aqui. Eu vou pedir para a galera que está mandando perguntas, porque às vezes passa nos comentários e a gente não vê. Clica aqui, ó, no balãozinho, ao lado da caixinha de comentários, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Clica ali e faz uma pergunta ali, que aí chega pra gente e nós teremos o prazer de respondê-los. Enquanto isso, compartilha essa live com mais gente, porque hoje o bicho pega aqui. Ô, Rony, essa propósito para você. Essa pergunta dele aí é uma pergunta muito boa para se responder. Depois eu quero falar sobre ela, tá? Pode deixar. Mas deixa o Rony falar primeiro. Como encontrar o seu propósito? Isso é interessantíssimo. Ô, João Paulo, a disputa vai ser boa aqui hoje para falar. Eu vou deixar a Ju falar primeiro, porque se eu começar a falar, aí daqui a pouquinho acaba a live e a Ju não falou. Então fala você, Ju, deixa eu falar. Oi, a gente tá na primeira ainda. Eu tenho 12 tópicos aqui pra gente trabalhar hoje. A gente tá no primeiro, vai acabar a live já. Vai lá, Ju, deixa a Ju falar. A disputa vai ser boa. O que é propósito? Complementando, eu adorei muito o pensamento do Wesley. A linha de raciocínio dele compactua com a minha. E eu acredito muito que propósito vai muito além do nosso objetivo profissional. Propósito, ele está além disso, além do salário, além do que as pessoas exigem para você, muitas vezes até do que a nossa própria família nos cobra. Propósito é aquele, como que eu posso dizer uma palavra assim, aquilo que te toca lá dentro, aquilo que você faz por amor, aquilo que você se dedica, que por mais que tenham dificuldades, que tenham, enfim, um trabalho para você chegar a alcançar o seu propósito, você vai estar fazendo aquilo, exercendo aquilo por amor. E a maior satisfação, isso é o reconhecimento das pessoas, é você saber que você plantou nelas também essa vontade de buscar o propósito pessoal delas, né? Então, é um processo de autoconhecimento, você se conhecer e saber o que pulsa dentro de você. O que fala mais alto lá? O que te faz acordar todo dia e buscar, trabalhar em prol daquilo? Mesmo que a gratificação não seja a primeira instância por dinheiro, digamos assim. Eu tenho isso muito claro comigo. O que eu faço, o meu propósito de vida é por amor. Cara, tem umas perguntas legais aqui que já começaram a chegar aí. A gente vai ter que fazer aquela chamada live infinita aqui. Vai lá, Rony. Legal, muito legal. Ó, só respondendo a pergunta do João Henrique, é água, tá, João Henrique, né, caipirinha? Nossa, não dou conta de finalizar aqui a live, é água. Mas vamos lá, para mim, né, o que é propósito? Primeiro, eu não acredito, e aí eu respeito quem acredita, talvez dentre os entrevistados vocês tenham essa visão, mas não é a minha. Eu não acredito que todo mundo veio para a Terra com um propósito específico. Eu nasci para o propósito X ou Y. Então eu não tenho essa crença, algumas pessoas têm respeito, porque eu não acredito em destino. Então eu não acredito que eu nasci destinado a alguma coisa. Porém, eu acredito que por conta do meio que você vive, onde você foi criado, as experiências que você teve ao longo da vida, em algum momento da vida você vai encontrar algo que te faz feliz e geralmente esse algo que te faz feliz está conectado também a outras pessoas, não é algo só seu. Porque aí a gente teria que separar aqui propósito de flow, que é um outro assunto que eu gosto muito, mas propósito é quando você encontra algo que te faz feliz, que geralmente está conectado a ajudar ou apoiar outras pessoas. E isso você vai encontrando ao longo da vida e, para mim, isso também pode mudar. Pode ser que em determinado momento da vida você perceba que seu propósito mudou.
né, que a sua missão mudou. Se a gente fosse trazer propósito como missão, o Wesley trouxe muito bem isso, trazer propósito como missão, se nós pensarmos que em uma empresa, você tem uma missão, de repente você vende aquela empresa, acabou a tua missão? Não, você vai abrir outra empresa, você vai ter outra missão. Então pode ser que em algum momento da vida essa missão mude, esse propósito mude. Então eu não acredito num propósito único, que eu nasci com ele, que eu preciso descobrir. Eu acredito que eu vou evoluindo e vou encontrando, não no sentido de achar algo que estava perdido, mas eu vou encontrando aquilo que me faz feliz. Eu falo, puxa, isso está muito ligado à minha missão de vida, eu gosto de fazer isso. Porque, eu penso que está dentro das perguntas que você vai fazer ali, eu me vi ligado ao meu propósito de vida em vários momentos diferentes da minha vida. Como a Ju falou, em uns não era um profissional, em outros eram na igreja, em outros eram quando eu estava dando aula. Então, assim, vários momentos da minha vida eu me vi conectado ao meu propósito sem necessariamente estar ligado a uma questão profissional. Então, não sei se ajudou, mas basicamente essa é a minha definição para propósito. Eu vou dar uma definição mais curta, até para a gente não entrar assim muito além no tempo da live, né? E uma frase para mim, propósito é o que sustenta as minhas metas. Se eu não tiver um propósito, eu não sustento. Não tem porquê de eu levantar cedo, não tem porquê de eu dormir mais tarde, não tem porquê de eu ir trabalhar, né? Por que eu quis levantar essa discussão? Porque como é que eu posso... E aí eu já vou pegar uma das perguntas aqui que mandaram. Aqui, ó. A Cíntia. Propósito a gente escolhe ou nasce com um? Se nascemos com um, como identificar o nosso? Vai dentro daquilo que você colocou, Rony. Dentro do que você falou aí, acredita que eu não nasço com um, mas se eu não nasci com um, que caminhos, como é que eu identifico o meu propósito? Por onde eu busco? Como é que vocês veem isso? Quem começa agora? Eu penso assim, que, como eu falei, é um processo de autoconhecimento. Isso pode levar um tempo, né? Você tem que se conhecer, saber das suas necessidades, das suas preferências, das suas motivações, o que te ajuda a se sentir mais motivado, a correr atrás dos seus objetivos, enfim. Então, se conhecendo, eu penso que é o primeiro passo para então você ir nessa caminhada ao destino, né, que é o seu propósito de vida. E nesse caminho terão adversidades, terão obstáculos, terão pessoas que irão te apoiar, também então, terão pessoas que irão criticar o seu propósito, e aí é você seguir ali rumo ao seu propósito. E assim fica mais fácil você descobrir. Você sempre quis ser policial? Ou não. Você encontrou isso no meio do caminho? Como você encontrou? Me dá um exemplo seu. Essa pergunta, acredito que faz muito sentido até com o que o Rony falou. O meu propósito ele mudou conforme o tempo, conforme o meio que eu estava vivendo. Nunca foi meu sonho, não tenho familiares policiais militares, não tinha uma referência para ter um objetivo, né? Um objetivo, eu quero me tornar policial militar. Não, nunca foi o meu objetivo. Eu acredito que na minha vida isso era um propósito além, era o que já Deus tinha predestinado para mim e eu me encontrei. Os caminhos me levaram até isso. Me tornei policial militar. A princípio não era a minha maior paixão, conforme o tempo eu me descobri dentro da minha profissão e houveram situações a qual eu consegui enxergar que realmente esse é o meu propósito. Utilizar da minha profissão para servir as pessoas da melhor maneira possível e fazer disso, na onde eu estou, um mundo melhor, né? Forte isso, hein? Ô Wesley, como é que é para você isso? Como é que você... Qual que é o caminho que você orienta para a galera descobrir o propósito? Olha, existem algumas formas para conseguirmos encontrar ou até mesmo enxergar o nosso propósito. Mas eu vou contar algumas histórias, assim, sem citar nomes, de pessoas que já me fizeram essa pergunta, inclusive porque estão dentro de sala e nós falamos muito sobre o objetivo principal bem definido, muito sobre ter um propósito maior na vida. E a grande pergunta sempre, normalmente, é respondida com outra pergunta. Não sei por que essa mania, mas, enfim. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com uma participante e ela estava com muita dúvida em qual caminho seguir. Ela tinha duas formações, ela tem duas formações. Uma é de enfermagem e a outra é de veterinária. E ela sentou comigo porque ela estava com uma grande dúvida, porque como na área de enfermagem ela estava com uma proposta muito boa na área de estética, né, de uma sociedade que ela ganharia muito dinheiro muito mais rápido, né, com algumas aplicações, fazendo alguns procedimentos estéticos,
teria um retorno muito mais rápido do investimento que ela estava disposta a fazer. Agora, ela também tinha um outro sonho, que talvez ia mais de encontro, que era montar uma clínica, né? Uma clínica veterinária, que é o outro segmento dela. E aí a pergunta mais, ou seja, talvez assim, mais intrigante de todas foi: de todas essas duas profissões, qual que você faria realmente, né? Você faria por amor? Que você faria mesmo que não te pagasse nada, que você não ganhasse nem R$1, que você dedicaria o seu coração? Porque é muito embasado naquela frase, inclusive bíblica, que fala que me diga onde está o seu coração, que eu direi aonde está o seu tesouro. E aí eu falei o quê? Na verdade, eu falei assim, só a resposta já está dentro de você, você precisa definir. Agora, decida o que você faria, o que você faria de graça, o que você faria realmente com o seu coração. E ela tomou a decisão e ela tá super feliz com isso, porque ela tá na live aí hoje, inclusive. Ela tá aí, tá falando, ela tá dando depoimento dela aí. Mas, enfim, ela encontrou sozinha, não é? A pessoa encontra. Mas qual que é a melhor maneira de encontrar? É ver aquilo que você faz com maior paixão. Eu tenho muitas coisas que eu faço por amor, que eu faço porque eu gosto. Mas é claro que eu me realizo como instrutor, porque como instrutor, eu me sinto no meu potencial máximo quando eu estou lá na frente. Eu me sinto completo. Eu me sinto dando toda a minha energia. E os participantes percebem isso. Então é onde eu estaria e faria de graça. E como faço muitas sessões de graça, workshops, né, sessões extras, porque eu faço com o coração. Então, quando você descobre aquilo que você faz com o coração, que você faz com o amor, talvez você tenha que se investigar um pouquinho mais para descobrir isso, mas quando você descobre, você descobriu o seu propósito. Eu, por exemplo, o meu propósito como instrutor é ajudar as pessoas a serem melhor do que elas já são, do que elas já alcançaram um nível a mais do que elas já alcançaram. E isso eu faço por amor. O Mastermind é um caminho que eu encontrei. Hoje é a empresa que eu encontrei para alcançar esse propósito. Mas e se um dia o Mastermind não existir mais, não tiver? O meu propósito, esse propósito ainda continuará de uma outra forma, talvez em uma outra empresa, talvez de uma outra maneira, talvez como terapeuta, talvez como uma outra profissão dessa que nós já exercemos. Mas o meu propósito está diretamente ligado ao que eu faço por amor, ao que eu faço com o coração, o que eu faria de graça. Mesmo que ninguém me pagasse nada, eu estaria fazendo. Isso é bem massa, né, Wesley? Isso que você comentou, porque geralmente aquilo que nós temos amor não nos traz dinheiro. Aquilo que eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, mas a gente não consegue monetizar isso. A gente pensa, né? Na verdade... Oi? Não é que nós não conseguimos, nós conseguimos. Por exemplo, nós conhecemos engenheiros que são muito bons engenheiros, que ganhariam dinheiro como engenheiros, mas a paixão dele é fotografia, e ele ganha muito dinheiro sendo fotógrafo. Né? E aí acaba sendo famoso ainda sendo fotógrafo. Ou seja, aquilo que nós amamos nos dá dinheiro, até mais do que aquilo que nós fazemos por obrigação. Agora, nós precisamos encontrar um jeito de fazer isso. Não é que é que algumas pessoas não encontram. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Eu estava só traçando o caminho. Né? Ah, desculpa. Geralmente, a dúvida que paira na cabeça das pessoas é: eu sou um engenheiro formado, mas eu sou apaixonado por fotografia. Eu vou deixar a engenharia onde eu ganho esse dinheiro, eu estou fixo aqui para pegar algo por amor, para fazer aquela historiazinha romântica de que larguei a profissão e fui em busca do sonho, né? A jornada do herói e deu certo. Porque eu tava ouvindo, estudando até um pouco sobre isso, e uma frase do Joel J que me chamou muita atenção, um vídeo dele, e ele falava que o cemitério dos fracassados é silencioso. Muita gente tentou e não conseguiu e ficou quieto. A gente só ouve as histórias daqueles que conseguiram. E aí é onde eu entro na minha próxima pergunta aqui para vocês. Encontrei o meu propósito. Vai ser necessariamente, eu vou ser feliz com o que eu faço? Tudo são flores ou não? O que é? Depois que eu consegui trabalhar, me autoconhecer, busquei capacitação, identifiquei dentro de mim o que eu preciso, o que eu gosto. E agora? Estou feliz, satisfeito e tenho dinheiro no bolso? Não. Pelo contrário. Mas eu vou deixar os outros falarem um pouco aí. Respondendo à pergunta anterior ali, eu acredito que você encontrar o seu propósito é encontrar algo que te faça feliz, no sentido que você faz isso com amor, como o Wesley falou.
Não necessariamente é profissão, isso precisa ficar claro. Algumas pessoas vão ter aí o prazer de encontrar o propósito no trabalho. Ótimo. Outras pessoas vão ter o prazer de encontrar o flow, que é aquele estado de fluxo, dentro do trabalho. Ótimo. Mas a grande maioria das pessoas não vai passar por isso. E a gente não pode se enganar e ao vender aqui uma fórmula milagrosa que todo mundo vai encontrar seu propósito no trabalho e vai ser feliz daqui a um ano onde está fazendo. Ou que tem que largar o que está fazendo, né, João Paulo? Eu sou um engenheiro bem-sucedido, ganhando bastante dinheiro, mas eu quero é ser músico. Cara, então seja músico nas horas vagas, vai tocar numa igreja, vai tocar com os amigos, vai encontrar o teu flow, exatamente, vai encontrar o teu estado de fluxo fora. Por exemplo, eu amo pedalar, eu amo correr, eu amo tocar piano, mas eu não vou viver disso, acho que nunca, porque eu não me vejo profissionalmente ganhando dinheiro com isso, entendeu? Então, eu penso que isso precisa ficar claro. Nem sempre as pessoas vão conseguir encontrar um trabalho que esteja ligado diretamente ao propósito. E segundo, nem sempre o trabalho vai ser aquele negócio que vai te deixar em estado de fluxo, super feliz, eufórico. Eu, quando eu estou programando, eu amo, mas tem dia que eu estou fazendo uma tarefa chata de programação, um módulo que eu não queria estar fazendo, mas eu preciso entregar para um cliente, eu não estou em fluxo. Mas eu estou programando, eu estou fazendo meu trabalho. Agora tem hora que eu entro em fluxo, que eu estou fazendo uma função nova, um módulo novo, estudando uma coisa nova. Então a gente precisa entender isso. Nem sempre, talvez, a Ju está super feliz como PM. Às vezes está fazendo uma abordagem, foi maltratada, né? Teve alguma situação que ela não gostou, ela não está em estado de fluxo, feliz porque ela é PM. Mas vai ter momentos que ela vai estar se realizando. Então isso eu penso que precisa ficar bem separado para as pessoas não irem para essa linha de e agora, qual é o meu propósito profissional? A gente não pode confundir propósito com objetivos. Como o Wesley falou no início, meta, objetivo é uma coisa, propósito é outra. Então eu posso ter um objetivo profissional que não está ligado ao meu propósito enquanto pessoa, a minha missão de vida. Ô Rony, e isso que você falou agora, ele tira um peso das nossas costas que não tem tamanho, né? A gente conseguir compreender que nem sempre eu vou trabalhar no meu propósito de vida e não tem problema, sabe? Não tem problema. Você fazer isso como um hobby, você fazer isso nas suas horas vagas, e daí você pode ali utilizar o que eu vejo para mim muito claro as pessoas às vezes elas entram no treinamento, elas querem amar aquilo que elas estão fazendo, e às vezes elas odeiam, mas elas querem amar a qualquer custo, eu preciso. Ou então elas querem trabalhar naquilo que elas amam o tempo inteiro, e isso não é possível. O que eu vejo, e a gente pode discutir também, é que o meu trabalho, o meu labor, aquilo que eu faço para me trazer o sustento, não pode ser o meu objetivo final de vida. Ele tem que ser uma etapa do meu caminho para algo maior. O meio, às vezes. Ele tem que ser um meio, exatamente. Um meio para me levar até lá. Porque se eu colocar o meu bate-ponto como objetivo final da minha vida vai ser muito chata. É muito chato, né? Viver para isso. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas aqui a gente está dentro de uma variedade muito grande de opiniões. Ô Ju, se você não entrar para falar, você viu que você vai ficar quieta, né? Deixa a Ju falar agora. E olha que eu falo pra caramba, hein? Olha que eu falo muito. Mas assim, concluindo também o pensamento de vocês, eu vejo muito isso em mim também. Que assim, o propósito ele não necessariamente seria somente algo específico. Mas a partir do momento que a gente decide viver uma vida com propósito, ela pode englobar muito mais coisas. Todos os dias a gente pode fazer algo que nos ligue ao nosso propósito maior. E eu acredito que sempre o resultado, a compensação disso, é as pessoas ao nosso redor. Quando a gente decide viver uma vida com propósito, não é só nós que estamos ganhando com isso. É as pessoas que estão na nossa família, são as pessoas no nosso meio profissional, consequentemente a sociedade em si. Então, isso já é um propósito. Além de você estar vivendo uma vida com amor, dedicação, buscando uma paz, uma alegria no que você está fazendo, que você acredita ser o seu propósito, isso vai beneficiar automaticamente outras pessoas. E é isso que é a recompensa, é isso que nos faz todo dia buscar o caminho certo para chegar nesse propósito. E é isso que eu procuro na minha vida, no caso, né? Show. Olha, Ju, eu vou aproveitar aqui, eu não vou expor a pessoa, mas eu só quero ler um comentário dela aqui. Ela mandou na caixinha de perguntas, eu não sei se ela gostaria que eu falasse o nome dela, mas por enquanto não vou falar. Se você me autorizar depois, me manda um comentário aqui que eu falo o seu nome. Mas ela diz o seguinte, Ju,
para você especificamente, tá? Há um tempo atrás eu tentei pela segunda vez tirar a minha vida. E depois que eu comecei a seguir a Ju e conversar com ela, comecei a buscar um propósito para a minha vida. Muito obrigado, Ju. Como é que você... O que você tem para dizer para essa pessoa, Ju? É forte isso, né? Me emocionou. Mas é aquilo que eu falei no início, o propósito em si não é profissional. No meu caso, por mais que eu inspire diariamente muitas pessoas a buscar o seu propósito profissional, para mim vai muito além disso. O meu propósito é aonde eu tô. Se eu tô na PM hoje, eu faço o meu melhor ali para inspirar pessoas, para ajudar pessoas. Se eu estou em qualquer outro lugar, como o Wesley falou, aonde você estiver, o meio que você tiver, a forma que você conduzir a sua vida, a todo momento a gente pode estar influenciando pessoas. Então, eu acredito que com as experiências que eu tive dentro da Polícia Militar e até mesmo na minha vida pessoal, de uma certa forma inspirou pessoas também a buscarem ajuda, a se conhecerem, a terem esse propósito de vida delas, de buscar fazer diferença. Onde a gente está, a gente pode fazer diferença. Onde a gente está, a gente pode servir de motivação para as pessoas. E é isso que eu busco todos os dias. Fico extremamente feliz com comentários do tipo, porque um dia eu fui uma pessoa como essa que te fez essa pergunta, que olhou para alguém, que olhou para uma pregação, para uma palestra, para próprias sessões do Mastermind, fiz uma autoavaliação e vi que eu precisava buscar algo maior, para acordar todo dia e me motivar a ser um ser humano melhor, para contribuir não só comigo mesma, mas com a sociedade, com as pessoas que estão à minha volta, né? Aqui tá bom, tá confortável, né? Aquela armadilha da zona de conforto, né? Que todos nós passamos em algum momento da vida. E isso acontece muitas vezes até mesmo com o empresário, né? Ele tem tudo para deslanchar, para de repente abrir uma empresa para ganhar proporções mundiais, mas ele chegou no conforto ali, já tem uma boa casa, já tem um bom carro, uma boa estrutura financeira, ele fala assim, não, tá bom até aqui. Mas ele tinha um potencial para ir muito mais longe. Não quer dizer que ele precise fazer isso, né? Mas ele tinha muito potencial. E a montanha, a analogia da montanha é exatamente essa. Alguns vão ficar na metade, não tem jeito. Algumas pessoas vão acreditar que os desafios dali para frente vão ser muito maiores, né? Ou seja, eu já enfrentei tanta coisa para chegar até aqui, será que eu preciso mesmo contemplar o alto dessa montanha? E aí tem aquele grupo que vai lá em cima. E o desafio desse grupo que vai é que aquelas pessoas que ficaram ali na zona de conforto começam a pensar assim, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse enfrentado? E se eu tivesse chegado lá no topo? Como seria aquela vista? Como seria o prazer de chegar lá e conquistar aquele topo, cravar na minha bandeira naquele topo? Aquele grupo lá em cima esquece daquela pessoa. Eles não lembram que alguns ficaram pelo caminho. Porque o objetivo deles está maior. Ele está olhando aonde? Ele está olhando para a conquista, está olhando para o topo. Ele não vai ficar lembrando, e aquele que ficou para trás. Aquele que ficou para trás normalmente é esquecido, ninguém lembra. Ninguém lembra daquele que não conseguiu. O João falou no começo aqui, a história daquelas pessoas que não conquistaram nada, elas não são contadas. É só daqueles que conquistaram alguma coisa, que chegaram lá em cima. E aí é quando a gente começa a ter aquela percepção assim, será que eu estou realmente aqui usando o meu potencial máximo em prol do meu objetivo, em prol da minha missão de vida, em prol do meu propósito maior? É claro que aquele pessoal vai descer, talvez, um dia da montanha. Ou não. Porque manter-se no topo é um desafio muito grande. Nós sabemos que o topo é para 98% da população. Desculpa, para apenas 2% da população. 98% das pessoas não vão chegar no topo porque elas não estão dispostas a enfrentar os desafios que elas já sabiam que teriam. Mas elas não estão dispostas. Então elas vão se conformar, de repente, com 50%, com 80%. Ou seja, vai ser desafiante. Quanto mais você trabalha em prol do seu propósito, mais desafiante vai ser. Porque quando você trabalha por trabalhar, quando você não tem um propósito, os desafios são bem menores, porque você quase não os enxerga. Você não tem uma visão dos desafios, porque você não precisa enfrentar nada, você não está indo para direção nenhuma. Você pode fazer um contorno aqui, pode voltar para trás a qualquer momento. Agora, quando você sabe para onde está indo, aí se prepara, porque aí vai ter desafio. Mas como estava falando de Nietzsche aquela hora, quando você sabe os porquês, você pode suportar os comos. Ou seja, você suporta todos os comos. O como chegar lá, aí depende de cada um.
Agora já tomei metade da live já, do tempo já, com vocês aí. Vou parar de contar a história. Começa a contar a história, né? Já parei de contar a história. Ai, ai. Olha, eu estava conversando com uma mentorada minha lá de Carapó hoje, e ela estava super preocupada em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Lá eles estão indo para a bandeira cinza, fecha, não fecha, aquela coisa toda, aquela loucura. E a gente estava conversando e falei para ela o seguinte, que o empresário, ele tem que ter um propósito além. Ele tem que saber, ele tem que ir mais longe, tem que olhar sempre para frente. E sempre que vem uma barreira, né, ele tem que considerar essa barreira como parte de um contexto já pré-estabelecido, não como uma dificuldade. Porque vamos imaginar duas situações, duas cenas. Não sei se vocês concordam comigo. A pessoa que já vem caminhando aí há alguns anos no mercado e aí se depara com uma situação tensa como essa que nós estamos vivendo e começa no muro das lamentações, né? Se fosse que nem antigamente, se ao menos tivesse isso, se ao menos tivesse aquilo. E uma outra pessoa que ela entra agora e abre um negócio no meio dessa pandemia, como nós tivemos participantes em sala fazendo, como eu tenho aí em Maracaju, um rapaz que abriu no meio da pandemia. Quem tem mais chance de chegar longe? Quem está ali se lamentando ou quem analisa o cenário, olhando para o seu objetivo e falando, é daqui para frente, é isso que eu tenho, né? É isso que eu tenho. Então, a conclusão que nós chegamos é que a todo momento a pessoa precisa analisar o ambiente que ela tem, que ela está vivendo, e partir daqui para frente, daqui para cima, e sempre com o olho no seu objetivo. O que vocês acham disso? Tem nexo, tem lógica, faz sentido ou não faz sentido? Fala um pouco aí, gente. Fala um pouco aí que eu vou começar a contar a história. Deixa a Ju falar, senão eu tomo conta aqui também. Vai lá, Ju, fala um pouco aí. Eu acredito que faz todo sentido. Eu penso assim, que nós somos vidraças. As pessoas que têm a coragem de buscar o seu propósito, buscar o seu ideal, que busca se destacar, seja onde for, ela é vidraça. Ela tá ali, as pessoas vão apedrejar, as pessoas vão criticar. Terão muitas pessoas que não irão acreditar no seu potencial. E aí, novamente, a gente retorna àquele processo de autoconhecimento. Você sabe o que você está buscando. Você sabe o porquê você acorda todo dia. E a gente entra também até naquele ditado, né? Que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, saber aproveitar essas oportunidades nos levarão até o nosso topo, até o nosso propósito, até o nosso ideal, até o nosso objetivo. Então, não será fácil. Terão sempre tempestades, momentos difíceis, desafiadores, que nos farão sempre fazer essa reflexão em busca do nosso objetivo maior, seja ele onde for e a qualquer tempo, seja numa crise, diante de uma crise ou não, mas que terão críticas e terão, enfim, todo tipo de gente querendo te parar muitas vezes, que não irão te apoiar, sempre terão. Ô, gente, saiu um comentário aqui que tem tudo a ver, falando sobre a história de José no Egito, né? Que tudo isso que nós estamos falando tem toda a conexão com a história de José do Egito. Qual dos dois teólogos aí vai se arriscar a contar a história de José do Egito pra gente e conectar isso, com a live, com o tema? Você acabou de me desconectar, cara, porque eu não sou teólogo, então eu não vou arriscar, não, hein? Então sobrou pro Weasley. O Rony é mestre em Bíblia. Ele entende mais de Bíblia do que nós. José do Egito eu sei quase nada. Se eu pudesse, eu faria uma live sobre isso, mas não dá. Então, o que eu vejo é assim, João, eu vou trazer um pouquinho para o que você falou agora. O que nós temos que pensar aqui são duas situações. Uma delas é se eu estou parado no problema, né, e não estou buscando a solução, que a gente falava muito isso em sala de aula, quando eu ministrava o Mastermind, na sessão 8, a gente falava sobre isso. Você está parado no problema? Você está olhando só o problema ou você está buscando a solução? Está indo em prol de resolver o problema. Nós temos que entender que aí não adianta só você buscar a solução, acreditar que vai dar certo, se aquilo que você está hoje tem tudo para dar errado. Então, isso também precisa ser falado. Porque, às vezes, nós vemos pessoas aí que, como nós falamos antes, confundem o propósito com o trabalho e elas vão insistir até elas venderem tudo que ela tem e ela quebrar de vez e vai falar assim, a culpa foi da pandemia, a culpa foi sua, que foi cabeça dura, que demorou demais para tomar a decisão.
né? Porque O cara durante... que afunda com o sonho, né? Afunda com o sonho, exatamente. O cara, ele vai vender a casa, ele vai vender o terreno, ele vai vender o carro, ele vai vender tudo que ele tem para injetar num negócio que não está dando mais certo, porque a pandemia, de repente, veio e acabou com o negócio dele. A gente está vendo isso acontecer com áreas que nem podem voltar a trabalhar, né, João? A gente tem amigos que estão nessas áreas. E às vezes a pessoa vai perder tudo que ela tem na esperança de que amanhã vai voltar. E de repente amanhã não volte, demora mais 6 meses, demora mais um ano. Então, temos que ter esse cuidado. Que é você não ficar focado só no problema. 2, você não achar que a única solução é aquilo que você tem hoje, porque aí você pode se abrir para novas oportunidades. E aí, quando você não confunde negócios com propósito, você se dá a oportunidade de buscar o seu propósito em outros lugares, de outras maneiras. E aí, trazendo para José do Egito. José do Egito, quando ele foi vendido para aquelas pessoas que passavam ali e que levaram ele para o Egito e venderam ele como escravo no Egito, José foi vendido por inveja. Ele foi vendido por inveja dos irmãos, porque ele era um sonhador. Então, José, ele tinha ali um dom, que era as visualizações a partir dos sonhos, e o pai gostava muito dele, era muito queridinho do papai, e aí um dia ele teve um sonho onde ele falava que os irmãos se prostravam diante dele, numa analogia com o céu. E os irmãos não gostaram daquilo, pegaram ele, decidiram que iam matar. Um dos irmãos falou: mata não, vamos vender, aí dá mais dinheiro, né? Não mata não, vamos escravizar. Venderam ele para mercadores, esses mercadores venderam para o Egito e José foi escravizado. Porém, o propósito de José, né, aí a missão de José era muito maior do que o lugar onde ele estava. E às vezes isso que a gente não entende. O lugar que eu estou é só o meio. Ele é só o meio, ele não é o fim. E José, lá dentro do palácio do faraó, escravizado, que de repente ele era lá o cozinheiro, o auxiliar do cozinheiro, passou por diversas situações. Ele foi assediado pela mulher do faraó, aí ele não resistiu, ele resistiu à tentação, prenderam ele, contaram toda uma história. Ele poderia muito bem falar assim: ok, já que eu estou passando por tudo isso, eu vou matar o meu sonho, eu vou matar a minha missão, o meu propósito, porque Deus me colocou nessa situação. Mas foi justamente o contrário. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar, falaram assim: ó, tem um menino lá no calabouço, lá embaixo, que sabe interpretações. E quando ele vem e interpreta sonhos, que aí a grande maioria de vocês deve conhecer, que é a analogia das 7 vacas magras que comem as 7 vacas gordas, que ele falava: ó, vão vir 7 anos de pobreza e depois vão vir 7 anos de bonança e depois 7 anos de pobreza. Então você precisa, olha só isso, você precisa juntar durante o momento da prosperidade, da bonança, para quando vir os 7 anos de pobreza você reinar. E aí ele não só tinha um propósito, mas ele tinha uma solução. O problema estava, mas ele tinha uma solução. Nesse momento ele deixa de ser escravo e passa a ser o auxiliar do rei. E aí, não vou tocar o assunto, porque senão a gente vai muito longe, mas um tempo depois, quando ele estava administrando os palácios, os irmãos foram até lá buscar comida no Egito, e eles se prostram diante de José, que era exatamente o cumprimento da profecia que ele teve quando ele era moleque, quando venderam ele, sem saber que era o irmão deles. Então, aí talvez está a ligação do não olhar só para o problema, olhar para a solução, e onde você está hoje é só o meio, não é o fim. Ótimo, é uma aula ótimo de economia, porque... né, Oi? uma aula de economia também, né? É uma aula de economia, não. Aí dá para fazer uma live só sobre o José do Egito. Dá para fazer um curso chamado José do Egito. Dá sim. Fazer um treinamento disso. Dá. Porque o que eu ia instigar vocês para a gente responder agora é justamente dentro dessa história, e o Rony colocou muito bem. Quais os desafios que uma vida focada no seu propósito pode te trazer? Eu gostaria que vocês trouxessem experiências próprias, particulares. O Wesley, quando você decidiu, né, e você tinha uma vida muito tranquila, muito boa, como vendedor, ganhava muito e resolveu mudar em busca do seu propósito. Né? O Rony, a Ju, quais as experiências que vocês trazem dos desafios que apareceram quando vocês decidiram tocar a vida de acordo com o propósito de vocês? Vou deixar eles falarem. É. Eu acabei de falar. Eu vou Fala aí, ter que Ju. direcionar, assim? Eu acho que vai ser mais fácil, João, senão a gente vai tomar conta da live aqui. Fala aí, Ju. Oh, meu Deus. Ju, começa você, então. Isso, João, você direciona, João. Direciona, João. Então tá.
eu acredito hoje, né? Hoje estar vivendo a minha vida com um propósito, mas até chegar nesse dia de hoje, eu tive vários desafios. Tive pessoas que estiveram comigo, que passaram algumas etapas da minha vida que não acreditavam em mim, não acreditavam no meu propósito. Confesso também que busquei, quando fala assim que teve um comentário que chamou muita atenção, que às vezes o negócio, o dinheiro, ele não tem a ver às vezes com o nosso propósito, né? Então, teve um período que eu achei que eu devia fazer outra coisa da minha vida para ter um ganho, digamos assim, maior. Só que aquilo não era feito com aquela sensação de prazerosa, aquilo não estava me trazendo um valor para dentro de mim. E foi quando eu resolvi abrir mão, porque não me fazia feliz, não me movia, não me incentivava, não acordava feliz por fazer aquilo. Por mais que me trazia um ganho maior, porque teve pessoas que me criticaram já, eu confesso isso para vocês, por ser funcionária pública. Porque querendo ou não, eu sou policial militar, tá, mas eu sou funcionária do Estado. E de uma certa maneira eu estou limitada àquilo. Eu posso fazer uma coisa por fora, eu posso querer mudar de profissão. Eu tenho colegas que fazem faculdade, que têm uma outra profissão, que têm uma outra renda, enfim, que usam o cargo público como trampolim, que eles querem fazer uma outra coisa da vida para ganhar mais dinheiro ou para se sentirem satisfeitos profissionalmente. Existem pessoas que sonham em ser policiais militares. E como eu falei, não era o meu sonho. Mas a partir do momento que eu entrei na polícia, assim como tudo que eu procuro fazer na minha vida, eu faço com amor e dedicação. Não esperando uma recompensa financeira ou o reconhecimento das outras pessoas. A gente tem que buscar o que realmente a gente sente dentro da gente. Então, hoje eu consigo viver isso, por mais que tenham desafios, por mais que tenham pessoas que ainda continuam criticando a minha forma de levar a minha profissão, que não é fácil. Por si só, ela já tem desafios, por si só, ela já tem um vasto peso para mim, mas eu procuro fazer de uma forma que eu esteja cumprindo com o meu combinado comigo mesmo, com o meu legado, que é contribuir não só para mim, mas para as pessoas, né? Não ser melhor que ninguém, mas ser melhor para as pessoas que estão à minha volta, seja onde eu estiver. Tem uma pergunta aqui, ô Wesley, eu vou aproveitar e já peço para você fazer um comentário sobre esse tema de agora e dentro dessa pergunta, tá? Depois que identificaram o propósito, o que motivou você a lutar por isso? E aí, Wesley, fazendo uma complementação, sempre que você tem a oportunidade de contar a sua história, você fala do menino tímido, daquela pessoa que morria de medo de falar com as outras, né? O que mudou? O que mudou na sua vida para você ser esse instrutor aí que arrebenta, chega lá com entusiasmo, fala, as pessoas te seguem, que brilha na hora que está em sala de aula? João, assim, o propósito realmente, depois que você define, vai aparecer desafios? Vai. Mas até mesmo quando você quer fazer algo, vai ter pessoas desencorajando. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com vendas, que é uma das minhas paixões de trabalhar é vendas, gosto muito do assunto, estudo bastante sobre vendas, mas quando eu era vendedor ainda, eu era muito tímido, sempre fui muito tímido. O que é a timidez? A timidez é uma insegurança, a timidez é um medo, né, de se expor, um medo de falar, um medo de errar, porque muitas vezes nós não conseguimos encontrar a raiz desse medo. Mas ele existe, ele é real, esse medo, ele está lá dentro de você. E ele era tão grande quando eu comecei a trabalhar como vendedor, que as pessoas entravam na empresa, nessa empresa que eu trabalhava, chamava-se Cortez Acabamentos. E quando eu passei para a área de vendas, o cliente entrava dentro da loja, eu me escondia para não atender, porque eu tinha medo de falar com o cliente, falar algo errado, ou de repente de ser criticado. E isso já era desafiante. Aí o que eu fiz? Eu fui buscar treinamentos, primeira coisa. E eu queria que os vendedores me ajudassem, me falassem como fazer, mas eles não. Os vendedores normalmente estavam preocupados em quê? Em faturar. E naquela época, os vendedores ganhavam, naquela época não, até hoje, ganham muito dinheiro, né? Quem vende bem ganha bastante dinheiro. E eu busquei a área de vendas porque eu queria ganhar dinheiro. Eu queria sair daquela situação que eu vivia, né, que era uma situação de uma vida mais simples, para uma vida melhor. Queria andar de carro bom, Então eu queria me esforçar para ser um bom vendedor também na empresa que parece que está travando aí de novo, né? Estamos te ouvindo. Continue. Tá, ótimo. Eu tô vendo a tela de vocês travada, mas vamos lá então. Eu tô vendo a sua travada. Uma pessoa que eu gostava muito na época, assim, que para mim era uma pessoa muito importante.
eu fui para fazer treinamento, né? Fui no Sebrae, que é onde eu sabia que tinha treinamento, era no Sebrae. E aí, toda vez que tinha um treinamento no Sebrae, eu me inscrevia e ia lá e fazia. Eram baratos os treinamentos, enfim. E um dia eu falei assim, um dia eu fiquei tão encantado com um treinador de um curso de vendas chamado Jairo de Souza. Eu fiquei tão encantado com aquele treinamento que eu falei assim, é isso que eu quero fazer da vida. E eu cheguei um dia e falei para essa pessoa, que eu gostava muito, falei assim, eu já sei o que eu quero fazer da vida. Eu quero dar treinamentos. Eu quero fazer o que o Jairo faz. De tão encantado que eu fiquei com aquilo. Eu devia ter mais ou menos uns 19 anos. Ou seja, isso faz 21 anos, tá? E aí a pessoa deu risada, mas ela deu uma gargalhada tão grande na minha frente, assim, tipo, como que você vai fazer isso? Você não consegue falar nem para uma pessoa, você tem medo das pessoas. Como que você vai treinar alguém? Como que você vai falar em público? E ela falou, peguei assim, eu baixei a cabeça, né? E essa pessoa falou assim, ó, só tem um jeito, você tem que ir embora de Dourados. E aí o dia que você estiver bem de vida, aí você vai voltar com a Land Rover, eu lembro que ela falou exatamente o carro, que a conversa, o diálogo ficou na minha cabeça, né? Aí você vai voltar com a Land Rover aqui na cidade, bem sucedido, aí você pode ser alguém para dar treinamento. E aí aconteceu exatamente o contrário quando nós começamos a dar treinamento. Eu ia de bicicleta para a empresa, pegar o carro do Rony emprestado para poder vender treinamento. E aí eu ia E assim, só que o propósito era tão grande dentro de mim, de que o treinamento dava certo, que mesmo eu não tendo um carro, eu pegando o carro do Rony, eu ia de bicicleta. Essa história é engraçada. Eu pegava a minha bicicleta e eu tava na casa dos meus pais nessa época, porque eu vim de Campo Grande, vim só com a mala de lá para cá, né? Deixei a vida de lá para trás e vim com a mala. E eu pegava, vestia o terno, gravata, ia de bicicleta até na Invictus, subia minha bicicleta até o segundo andar e pegava o carro do Rony. Só que nesse caminho, algumas pessoas viam eu andando de terno, né? E eu fui visitar um amigo do Rony, que eu passava na frente ali com o Mastermind, e ele falou assim, cara, esse pessoal do Mastermind falou pra mim assim, esse pessoal do Mastermind, eles são muito fera, porque eles pensam no meio ambiente, eles pedalam de manhã cedo, eu vou trabalhar de bicicleta e tal. Mas não era isso, é porque eu não tinha carro. E eu não tinha. E eles falavam assim, então a consciência, eu achava que era consciência ecológica, mas não era. Na verdade, é o que eu que podia andar. E aí, é engraçado, mas acontecia. Só que assim, a autoconfiança assim, começou a gerar porque eu sabia do propósito maior, do que eu queria da vida. Então eu enfrentava essa situação, mesmo não tendo a condição financeira, não estava vendo aquele sucesso acontecer na minha vida naquele momento, mas eu tinha tanta certeza do que eu queria, que eu sentava na frente de uma pessoa e eu vendia o treinamento. E nós vendíamos o treinamento, mesmo que não tivéssemos ainda chegado naquele auge. Mas era o propósito, estava bem definido. Eu sabia, a visão estava muito clara de onde nós íamos chegar. Nós sabíamos, estava tudo exatamente desenhado já. E nós trabalhávamos todos os dias em direção a isso. E não foi uma vez ou outra que nós saímos de casa cedo para trabalhar e voltava, saía 7 horas de casa e voltava meia-noite depois da sessão. A gente trabalhava uma jornada grande, porque nós sabíamos para onde nós estávamos indo, para chegar no tamanho que nós queríamos chegar. Ou seja, há 5 anos atrás, tá, gente? Isso não é longe, não. Vai fazer 6 anos agora, em agosto. Mas 5 anos atrás, se vocês pensarem assim, como que tava? Eu tava dormindo na sala da minha mãe, num colchãozinho de 5 centímetros, e não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Eu vim de Campo Grande só realmente com a mala, não tinha um quarto na casa dos meus pais que eu pudesse dormir. Então, eu dormia ali naquela sala ali, sabendo que aquilo ali ia mudar, que era uma situação passageira. Porque eu tinha um propósito, eu sabia para o que eu queria. E eu sabia que dava certo. Mas qual que foram os grandes desafios? Primeiro, as pessoas que quando você falava assim, olha, agora nós vamos trabalhar, nós vamos entrar nessa área de educação corporativa e nós temos um treinamento agora, vamos pegar a data de hoje, né? Vamos pegar o valor de hoje. Na data de hoje, o treinamento vale R$5.000 à vista. 5.000 e alguma coisa. As pessoas falavam assim, mas para que vocês fizeram isso? Vocês vão vender treinamento para ninguém. Estão loucos, né, Rony? Você tá um louco? Vocês vão vender o treinamento para quem? O Sebrae tá treinamento aí a R$60. Vocês vão vender a 5.000 como? Né? Vende a 100, vai vender a 5.000, ninguém vai comprar. Aí eu falei, pô, Rony, nós estamos certos, porque ninguém vai fazer essa loucura que nós fizemos, tá? Só nós, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Agora, vai ter desafio? Claro que vai ter muito desafio. Se você não tiver um propósito, aí vai ser muito maior, você vai ser desafiante, você vai parar no meio do caminho. A montanha é seletiva, ela vai selecionar quem sabe
o caminho a ser traçado, a quem se planejou, a quem está com equipamento, a quem está bem estruturado. E vai ter hora que você vai ficar na zona de conforto, você vai precisar de mais ferramenta. Vai ter hora que parece que você vai estar patinando, não vai estar conseguindo subir, você vai precisar de uma ferramenta melhor. E aí, aonde entram os processos de desenvolvimento, os processos de autoconhecimento. Porque se você não tiver um mentor, se você não tiver alguém que te dá uma ferramenta, que não te questione, que não te dê feedback, você vai patinar e aí vai ficar patinando o resto da vida. Então, primeira coisa que se você descobrir o propósito, descobre quem já chegou aonde você gostaria de chegar. Tenha mentores, tá? Tenha alguém que possa te orientar, que possa falar assim, ó, vai por esse caminho aqui. Alguém que já tenha trilhado. Não é pessoas que estudarem e falar assim, ó, se você fizer isso vai dar certo. Porque tem muita gente que faz isso, né? Que vai falar assim, ó, se você fizer vai dar certo. Mas ele não fez. Quem fez sabe exatamente o desafio que passou. E quando eu estou na frente de sala, eu tenho autoridade assim, interna para falar das coisas que eu passei, para falar para a pessoa o quê? Olha, eu fiz assim. Se você fizer, o resultado vai ser muito parecido ou até mesmo maior. Ah, mas pode ser menor também? Olha, pode. Agora, só vai ser menor se você não estiver realmente olhando para o seu objetivo com muita clareza. Então, tenha muito claro o seu objetivo, saiba para onde você está indo. E aí você vai enfrentar todos esses desafios aí. Vou começar, já falei demais de novo, João. Você vai falar. Mas foi uma aula, entendeu? Isso aí, a gente devia separar esse trecho e cobrar para as pessoas. Falar assim, ó, você quer ouvir esse trecho da live, você vai ter que pagar o X aqui, porque aí você deu uma aula fantástica. Ô, Rony, oi. Vou perguntar para você aqui especificamente, tá? Recentemente você trocou de carreira, né? Vamos dizer assim, eu te conheci na igreja, eu te conheci dando palestra, eu te conheci desenvolvendo pessoas. Toda vez que eu tive um contato com você, tirando lá na minha infância que você trabalhava no frigorífico, mas a partir daí que a gente começou a ter uma relação mínima de amizade, você sempre esteve à frente ensinando pessoas. E aí, de repente, eu te vejo, né, ensinando pessoas no auge, aí você fala assim, mudei. Como é que foi, né, essa transição para você? Como você se sentiu? Foi fácil? Foi difícil? O que aconteceu aí que hoje você está muito bem em outra área? Olha, a pergunta é boa. Só posicionar aqui que eu não mudei de carreira, né, João? Sim. Porque eu já estou nessa carreira há 22 anos, né? Eu sou empresário do ramo de softwares há 22. O que eu tive nesse período do Mastermind foram 5 anos com mais de um negócio. E aí eu decidi que um desses negócios eu não iria continuar mais, porque eu teria que renovar por mais 5 anos, uma questão contratual. Eu decidi que eu não, por alguns motivos, né? E quem decide por critérios não sofre. Então eu defini alguns critérios que me levariam a não continuar aquele negócio e decidir encerrar aquele negócio na minha vida. Tanto é que o negócio continua com o Isley Duarte, com você, com a turma toda aí. Né? Agora, em relação a essa decisão, e aí talvez seja nessa linha a tua pergunta, como que você chega a uma decisão como essa, que às vezes envolve uma dedicação de uma vida? Igual você falou, você me viu antes do Mastermind, era na igreja, era dando palestra. Eu tive a oportunidade de estar conectado ao meu propósito, que eu não sei definir exatamente qual é ele numa frase bonita, como muita gente sabe, mas eu acredito que o meu propósito está em auxiliar as pessoas a se desenvolverem. Seja dentro da igreja, seja no mundo profissional ou não, eu vejo que eu estou sempre muito conectado a às vezes pegar na mão da pessoa e falar assim, ó, vai por aqui que dá certo, sabe? Então, eu fazia isso na igreja, como formador, como pregador, quando eu fui para a faculdade dar aula, quando eu fui para o Senai, tudo isso, eu sempre tinha esse caminho, olha, vai por aqui, que ou eu já trilhei, ou eu sei que dá certo porque alguém trilhou e eu estou passando o caminho como faz. Então, esses 5 anos de Mastermind foram muito intensos para mim. E eu estive conectado ao meu propósito de vida. A Ju foi uma das minhas alunas, né, Ju? Lá em Maracaju. Eu estive conectado ao meu propósito de vida. Foram 500 alunos presenciais que eu instruí pessoalmente nas turmas do Mastermind. O Mastermind, a franquia, junto com o Isley e você e a nossa turma toda, tem vários que estão aí. Foram mais de 1.200 alunos em 5 anos, mais de 50 turmas. A gente pegou pódio 2 vezes em 5 anos na Nacional. Ficamos entre os 5 maiores faturamentos por 2 vezes em 5 anos. A partir do 3º ano, a gente, o primeiro e segundo ano foi plantando.
terceiro a gente pegou pódio, quarto a gente pegou pódio, quinto veio a pandemia. Senão eu acho que a gente tinha pego pódio também, né, Wesley? No quinto, se não tivesse vindo a pandemia. Então, do 5 a gente pegou pódio, do terceiro, no quarto, quinto veio a pandemia. Então, foram 5 anos muito intensos. E o Mastermind, ele estava conectado ao meu propósito de vida, porque eu levava as pessoas a se desenvolverem. É aí que eu falo, né? Muitas vezes eu falei em sala de aula, hoje eu olho e falo assim, cara, talvez eu não pensei muito bem no que eu falei, porque eu estava só replicando o que outras pessoas falavam. Essa é a última empresa que eu quero trabalhar. Não. Talvez o que eu queria dizer ali eu não quero deixar de desenvolver as pessoas nunca mais na minha vida, porque isso me faz feliz, essa é a minha missão, né? E hoje eu vejo que em algum momento, e eu estou num ano sabático, só estudando agora, né? 2021 é um ano de estudos, eu estou focado, estou há 20 dias estudando 7, 8 horas por dia, então esse é um ano sabático, é um ano de estudos. Eu sei que em algum momento eu vou voltar para dentro do meu propósito de alguma maneira, seja profissionalmente ou não. Pode ser que eu vou me reencontrar numa associação, numa ONG, numa igreja, eu não sei, num processo terapêutico, não sei. Pode ser que lá na frente eu vou voltar para dentro do meu propósito, da minha missão de vida, mas não necessariamente, talvez profissionalmente. E se for profissionalmente, também ótimo. Agora, em relação ao ano passado, para tomar essa decisão de encerrar um negócio depois de 5 anos, que estava dando tão certo nos últimos anos, eu tive que ponderar alguns critérios. E aí, aquela história de quem decide por critério não sofre, né? O primeiro critério que eu fiz no podcast, que talvez seja o podcast que teve o maior alcance do Área 923 até hoje, foi o podcast quando eu falo sobre analisar e repensar, muitas vezes, a forma acelerada que a gente está tendo a vida. Como o Wesley falou, muitas vezes eu saía de casa às 7 horas da manhã, voltava só para tomar banho, ia para o Mastermind e voltava 1 hora da manhã. Então, assim, eu passei num ritmo muito intenso e talvez por isso a gente conseguiu alcançar tão rapidamente em relação a outras franquias esses resultados que nós tivemos em 5 anos, porque em 5 anos a gente subiu no pódio 2 vezes. E para conseguir isso era a nível de muito esforço de tempo e dedicação. Então a gente passava, a gente vivia esse negócio das 7 da manhã a 1 da manhã, praticamente, quase todos os dias, no mínimo 4, 5 vezes por semana. Eu tive semana que eu instruí segunda em Dourados, terça em Carapó, quarta em Maracaju e quinta em Dourados. 4 sessões numa semana. O Wesley já teve algo bem parecido. Oi? Envelheci alguns anos. Normal. Quando o Wesley envelhece porque ele usa botox. Não, ele usa botox, é diferente. Ele pegou umas dicas caju já. De maquiagem. O Wesley Maquiagem. Mas, João, quando eu me vi no meio da pandemia, como todos nós nos vimos, né, no meio dessa pandemia, que eu parei, que eu fiquei dentro de casa, que eu olhei para meus filhos, olhei para minha esposa, falei, cara, quanto tempo que eu não fazia isso, de ficar parado aqui. E aí eu comecei a mudar meus hábitos, minha rotina. Foi o momento que eu comecei a cuidar mais da minha saúde, porque aí eu tinha tempo para pedalar, eu tinha tempo para correr, eu tinha tempo para ler mais. E foi indo. Chegou no momento que eu falei, cara, eu não quero mais aquela vida que eu tinha. Por mais que profissionalmente, né, e financeiramente estava muito vantajoso até antes da pandemia, eu falei, não, eu penso que não é mais isso que eu quero num outro ritmo, de uma outra maneira. Aí você fala assim, mas por que talvez você não só tirou o pé e mudou o ritmo dentro do próprio Mastermind? Porque eu tinha um contrato para renovar 4 meses depois que eu decidi 4 meses depois, eu teria um contrato para renovar para mais 5 anos. Eu falei, não, eu não vou renovar um contrato por mais 5 anos se eu não sei se é isso que eu quero fazer daqui para frente ou dessa maneira, né? Ô, Rony, antes de você terminar, só quero fazer um gancho para você continuar na mesma linha de raciocínio, que a gente possa contribuir com quem está assistindo, porque eu tenho certeza que tem muita gente passando por uma situação parecida, né? Eu vejo a galera que faz uma faculdade, descobre que não é aquilo no 3º ano e fica nessa e passa o 3º, 4º, 5º arrastando e com medo de largar. Eu vejo pessoas que... agora o Wesley que saiu. Eu vejo pessoas que constroem e percebem que não é aquilo, mas aí fica em cima do muro. Como é que eu paro? Como é que eu deixo o que eu construí agora? Dentro da sua tomada de decisão, o que você, dentro da sua linha de raciocínio, o que você fala para essas pessoas? O que eu penso é assim, toda vez que alguém me pergunta assim, como é que eu tomo uma decisão de forma mais simples? Às vezes a pessoa está sofrendo muito para tomar uma decisão que vai envolver a vida. Você tem que pesar os prós e os contras.
Você tem que pesar os prós e os contras do que você vai decidir, sabe, João? Eu tive um caso parecido com esse na família, de uma pessoa que chegou em mim e falou, estou no 3º ano da faculdade, eu quero largar a faculdade porque não é isso que eu quero para minha vida. Mas faltava 1 ano e pouquinho só. Eu falei, cara, eu acho que você tem todo o direito de fazer outra coisa, mas termina a faculdade, eu falei para ele. Só fecha, só falta 1 ano e pouquinho. Com muito custo eu convenci ele a fechar. Ele fechou, acabou não indo para essa outra área que ele acreditou que era, mas ele fechou, arrumou uma profissão, casou, é concursado hoje, está feliz. É óbvio que talvez ele poderia ter sido até mais feliz em outra área, mas naquele momento eu ajudei ele a decidir o seguinte, cara, você já tem 3 anos de investimento nisso, você vai jogar fora e começar do zero, sendo que você pode investir mais 1 ano e depois começar esses mais 4 anos para frente, e foi ali que talvez eu ajudei ele a tomar aquela decisão. Mas o que você tem que fazer? Você tem que pesar os prós e os contras quando você vai tomar uma decisão, principalmente uma decisão grande como essa, que às vezes envolve a tua profissão, a tua vida, a tua dedicação. Eu falo assim que é aquela dinâmica mais simples que existe. Pega uma folha de papel, passa um risco na metade da folha, do lado direito que é positivo e do lado esquerdo que é negativo, ou o contrário, não importa. Aí você escreve assim, se eu continuar nisso, o que eu ganho? Escreve tudo que é de positivo. Tudo que é de positivo. Do outro lado, você fala assim, se eu tomar essa decisão e ir para outro lugar, o que eu perco se eu fizer isso? Escreve tudo que é negativo, o que você vai perder. E aí você começa a analisar se você vai ganhar mais ou se você vai perder mais dentro desses critérios. Por isso que eu falo que quem decide por critérios não sofre, porque você tem ali uma base para sua tomada de decisão. Quando eu decidi que eu encerraria a minha carreira enquanto instrutor da Fundação Napoleão Hill, desse negócio, dessa empresa, eu fiz uma folha como essa e falei, cara, o que eu ganho continuando, o que de repente eu perco se eu sair, ou o que eu ganho se eu sair. E naquele momento, eu decidi que a melhor opção era não renovar o contrato por mais 5 anos e encerrar. Óbvio que foi uma decisão que impactou a minha vida, a vida da empresa como um todo, né? Tem um sócio, o Wesley, tem que dar continuidade, enfim. Aí teve toda uma questão de conversas e mais conversas antes de tomar essa decisão final, né? Esposa e tudo. Mas eu estava ali muito bem guiado. Isso não me faz sofrer hoje, ficar olhando para trás e falar assim, por que eu tomei essa decisão? Já tiveram momentos da minha vida que eu decidi do nada, na pressão, e aí depois eu me arrependi. Por quê? Porque eu não tinha um critério bem definido. Então, tenha os seus critérios bem definidos. Se possível, escreva, porque isso vai te dar clareza mental, vai fazer você organizar as suas ideias. E depois que você escrever, analisar aquilo ali, conversar com algumas pessoas, como o Wesley falou, tenha mentores, conversa com seus mentores. Eu fiz várias reuniões no ano passado com pessoas que são referências profissionais para mim, e todos me ajudaram a tomar essa decisão para esse meu ano sabático de 2021, para depois começar outros negócios. Então, eu penso que é por essa linha para quem de repente está perdido aí para tomar uma grande decisão profissional ou na vida. Para mim funcionou, talvez funcione para outras pessoas também. Eu penso Você parou de mim. Mas no final vocês acabaram mais um do outro aí, né? Um estava aqui no começo e o outro estava aqui embaixo. Aí vocês foram tirando até... Temporariamente, a gente não se larga, já a gente arruma alguma coisa, fica tranquilo. Ô, Rony, é importante isso que você falou, porque se eu não tenho um propósito, baseado em que eu tenho critérios? Uhum. Critérios para quê? O critério de tomar a decisão, mas ele tem que estar conectado a algo maior. Senão, a primeira coisa é ter um propósito. Exato. Não tem como. Exato, né? Para a gente finalizar aqui, e eu sei que só essa finalização vai mais uns 10 minutos aí, 15 minutos, com certeza, dependendo de quem for falar, né? Mas qual que foi o momento de vocês, assim, experiência mesmo particular, de virada de chave? Quando você estava na tua profissão, quando você estava fazendo aquilo que vocês fazem hoje, e de repente, sabe, o céu se abriu, desceu aquela luz, aquela musiquinha tocou, falou, e você falou, nossa, encontrei o meu propósito. Foi assim que aconteceu ou não? Que momento que rolou essa virada de chave aí na vida de vocês? Deixa a Ju falar agora. Fala aí, Ju. Qual foi o momento? E falou, essa é a Juliane. Sim, né? Se fosse lindo dessa forma. Mas não é, para mim não foi assim. Queria muito que tivesse sido. Só que antes de dar essa opinião sobre esse assunto, eu acredito que não teve um momento que eu falei, agora eu vivo com propósito e eu não vivia antes. Não. Foram diversos fatores, diversas situações que eu tive que, como vocês falaram sobre o critério, analisar fatos a ganhar, situações a perder, mas que eu iria me desenvolver como pessoa. A minha busca, o meu anseio era se desenvolver como pessoa, me tornar uma pessoa melhor.
E isso leva tempo, não é simplesmente falar, não, agora eu sou a policial referência, agora eu sou a dona de casa referência, agora eu sou a Juliane Mastermind referência. Não, tudo isso levou um tempo, levou aprendizados, quedas também, momentos de fraqueza, momentos que eu pensei, poxa, e aí? Estou fazendo esse balanço, né? Como qualquer outra pessoa. Mas que me fizeram chegar hoje a buscar viver uma vida, assim, com propósito, nessa missão de inspirar pessoas e, consequentemente, ajudar pessoas, e sendo assim, tendo a minha gratificação. Luiz, você sumiu, mas você voltou, tá? Voltei. Ô Wesley, quando é que foi para você essa virada de chave aí? Como é que aconteceu para você? Ô, João, vocês estão me ouvindo bem agora, não? Eu tirei o fone, estão ouvindo? Uhum. Então, também, como a Ju falou, não foi assim, um dia exato, assim, aconteceu. Mas quando eu comecei, assim, eu já sabia o que eu queria, né? Que eu queria dar treinamentos. Aí veio aquele monte de desafios, vários desafios. Mas teve alguns momentos que fez com que eu me sentisse pleno naquilo que eu estava fazendo. Por exemplo, quando os participantes chegavam em mim e falavam assim, nossa, a minha vida financeira mudou, a minha vida econômica mudou, eu estou ganhando mais dinheiro, eu estou conseguindo desfrutar melhor da vida. Ou então um participante chegava assim, a minha mulher não me falava eu te amo, ela fala eu te amo agora, ela consegue falar. É quando de repente, aconteceu há pouco tempo, um colaborador falava assim, olha, eu estava travado, estava estagnado, e de repente eu me tornei o melhor vendedor da empresa, agora eu sou o gerente, e o treinamento terminou, ele é o sócio quase da empresa, ou seja, as pessoas começam a evoluir, crescer, e elas vão lá e elas pensam, assim, o quanto elas são gratas, elas tentam entregar aquilo de volta para você de alguma forma. E isso te causa aquela emoção, né? E quando você está dentro de sala, que você vê aquela performance, a turma toda entendendo o que está acontecendo, aquela energia acontecendo, aquela energia que você sente vibrando dentro de sala, você fala assim, poxa vida, isso aqui é bom pra caralho fazer isso daqui. Aí você começa a falar assim, nossa, aí você vai acontecendo de tudo para que as coisas vão convergindo para você entender que aquilo ali é o seu propósito. As confirmações, né, Wesley? São as confirmações. E essas confirmações vêm normalmente em forma de umas emoções muito intensas, de energias muito poderosas, assim, que você vai ver na transformação, não só em você, mas nas outras pessoas. Agora, você só consegue ver isso quando passa por você, né? Você tem que ter o canal ali para passar por você. Então, isso é... Eu gosto muito de lembrar quando o Clóvis de Barros Filho fala que ele não gostava de estudar, mas aí um dia ele foi apresentar um seminário e ele fala sobre o petróleo, né? E aí ele começa a ficar tão empoderado ali sobre aquele petróleo que ele tá falando ali, né? Que ele fala assim, o melhor petróleo do mundo é na Sudávia, né? Que ele fala assim, aí olha pro professor e fala assim, você sabia disso? E aí o professor fala que não, né? E aí ele fala, a Sudávia não existe, ele tirou das histórias de Tintim, né? Ou seja, a energia dele era tão grande, a autoconfiança dele é tão poderosa que o professor ficou na dúvida se aquilo ali era verdade ou não. Então você começa a ver que essa energia que você tá de transformação, que não é uma mudança que você tá fazendo, é uma transformação na sua vida e na vida das outras pessoas de forma positiva, começa a te dar sentido na vida. Fala assim, opa, isso aqui dá sentido, é isso aqui que eu quero. Esse é o sentido da minha vida. Tem pessoas que vão achar sentido na vida em outras coisas. E aí eu achei o sentido nisso. Falei assim, ó, é isso pra mim, eu quero isso, eu quero fazer as pessoas se sentirem melhor do que elas já são. E eu não quero que elas pensem que foi eu quero que elas pensem que elas se permitiram. Porque, na verdade, se elas não quiserem, não vai acontecer nada. Não dá certo, então, não adianta não dá nada. certo. Elas têm que querer. E quando elas querem, acontece. O método funciona, e aí elas também ficam com essa energia e elas devolvem essa energia de uma certa forma e você entende que o propósito está ligado a essa emoção. E aí não tem dinheiro no mundo que paga isso, né? O maior pagamento de um instrutor, de alguém que está trabalhando com pessoas, não é o valor financeiro. É essa satisfação de ver as pessoas evoluindo, crescendo, a gratidão das pessoas em relação ao seu trabalho. Aquilo que você dedicou o seu coração, que você dedicou o seu conhecimento, a sua energia. E isso dá vontade de cada vez querer fazer mais e melhor. Wesley, dá um tchau pra galera aí. Ju, dá tchau pra galera. Vai, Wesley, começa agora, Wesley. Pessoal, muito obrigado pela participação aí. Tivemos muitos amigos aí, amigos masterminds, amigos não masterminds também, pessoas que estiveram em sala, que treinaram conosco, comigo, com o João. Quero mandar um grande abraço ao Mastermind a todos aqui e espero muito vê-los em sala. Eu falo que o mundo se divide em duas categorias, as pessoas que são Masterminds e as que ainda serão Masterminds. Ou seja,
É uma visão bem otimista da vida. Penso que todos merecem passar por uma sala e terem essa oportunidade de se desenvolverem e crescerem ainda mais do que já cresceram até hoje. Um grande abraço, espero muito vê-los em breve. Muito bom. Ju. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo essa telinha com os senhores. Para mim é uma honra extrema, como eu falei. Fiquei extremamente feliz com o convite, João. Como algumas pessoas podem pensar, eu tenho um ramo diferente do de vocês, né? Mas de alguma forma eu espero ter contribuído, principalmente para os meus seguidores, que eu sei que tem muita gente que me segue com o propósito, com o objetivo de se tornarem policiais, e eu acho lindo, e eu apoio e ajudo no que for possível, que está sempre ao meu alcance. Agradeço muito a oportunidade de ter participado do processo Mastermind, com o treinamento Mastermind com o Rony, e agora estar vivenciando novamente no apoio com você. Para mim está sendo de extrema importância, né? A gente refaz o treinamento, é uma forma de refazer. Então, e aonde eu vou, eu indico, já estou falando com a minha amiga que está aqui assistindo a live do meu lado aqui, que eu já quero que ela faça o Mastermind, porque por mim, todo mundo também seria obrigatório em uma etapa da sua vida. Aí em Santos tem, quem ministra é o Felipe Guedes, tá? Já Olha, vou passar o contato dela para ele. A gente já alinha isso aí, fica tranquilo. E que a gente possa continuar dessa forma, inspirando pessoas a buscarem a sua melhor versão, a se encontrarem como pessoas, como profissionais, porque, consequentemente, crescendo como pessoa, teremos um ambiente melhor para se viver, para se conviver, e também nos nossos negócios, né? Nos tornamos profissionais melhores, consequentemente, os ganhos também acrescentarão, enfim, todo mundo ganha em ter uma pessoa melhor no seu convívio, no seu meio aí. Muito obrigado pela oportunidade mesmo, de coração. Galera, eu vou arriscar falar um pouquinho antes do Instagram me derrubar, tá? Mas sábado, dia 5, nós vamos ter uma Masterclass em Maracaju, chamado Ciclo das Três Liberdades. É uma Masterclass onde você vai compreender as suas limitações, aquilo que te prende e receber ferramentas práticas para no outro dia você começar a agir e transformar a sua vida. As inscrições são exclusivas no nosso canal do WhatsApp. O link está na minha bio do Instagram. Então chega lá e entra no link da minha bio, entra no canal, que a hora que a gente finalizar a live aqui, eu vou liberar o link de inscrições lá. Vai ser uma inscrição social, tá? E aí eu quero perguntar para vocês aqui, Wesley e Juliane, quanto é que vale para vocês uma aula de 4 horas da Fundação Napoleão Hill? Quanto é que vocês pagariam com todo o know-how que vocês têm? Quanto é que vale aí? Eu pagaria por baixo aí uma aula aí, pelo menos uns R$3.000 uma aula de 4 horas. Caramba! Eu acredito que em média seria esse valor mesmo. Por tudo a ser acrescentado, né? Uma aula, tá? Uma aula. O processo Mastermind tem 12, nós vamos fazer uma aula, são 4 horas no sábado. Só que, Wesley, não vou cobrar 3 mil dessa galera, porque o nosso objetivo é contribuir, é ajudar as pessoas. E, assim, não tô nem aí se a gente for para a aula, lotar de gente e a gente entregar tudo que a gente sabe e o cara olhar para mim e falar assim, não preciso mais fazer o Mastermind só com a sua aula, eu já mudei minha vida. É esse o meu propósito, é mudar a vida das pessoas. Então, nós vamos para lá para entregar tudo o que a gente sabe em 4 horas, tá? E não vai custar R$3.000, não vai custar R$1.000, não vai custar R$500. Nós vamos fazer essa aula por R$ 47,90. Só que se você se inscrever hoje até a meia-noite, ela sai por R$ 24,90. E toda a renda dela vai ser revertida em cestas básicas para as famílias que estiveram passando por necessidade durante essa pandemia. A gente já entrou em contato com uma associação lá em Maracaju, toda a renda vai ser revertida. Então entra no link da minha bio para você receber o link de inscrição da Masterclass. Vagas limitadíssimas, no máximo 40 pessoas estarão conosco. E nosso grupo já tem mais de 100 pessoas lá esperando sair a inscrição. Então se inscreva, tá? Gente, Wesley, obrigado mais uma vez, a sua presença. Eu que agradeço aqui. A oportunidade. É uma aula de filosofia, é algo assim fantástico conversar com você ainda mais sobre esse tema. E Ju, eu sou seu fã, né? Obrigada, também. A sua carreira, a sua vida como policial, ela nos mostra alguém apaixonado. E se todos tivessem essa mesma paixão que vocês dois têm ao executar as profissões de vocês, eu tenho certeza que nós viveríamos num mundo muito melhor. Então, só da existência dessas pessoas, de você, do Wesley, executando com tanta maestria
a sua vocação, nós estamos transformando o mundo. Então, muito obrigado. Só peço que Deus abençoe a vida de vocês. E, Rony, você, não sei se você está nos ouvindo ainda aí. Ah, tá ouvindo, tá ouvindo. Tá ouvindo? Mas quero te agradecer mesmo do fundo do coração, não só por estar aqui hoje, mas por ter, junto com o Wesley, comprado essa ideia, comprado esse sonho chamado Mastermind em Dourados e nos colocado aqui, ter me aceitado também há alguns anos atrás. Espero poder contribuir na mesma forma que você contribuiu para o meu crescimento. Obrigado mesmo de coração a todos vocês e peço a Deus que nos guarde, que guarde cada um e continue iluminando. Tchau! Nos vemos em breve. Que Deus nos abençoe. Até mais. Beijo.